Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Falando sobre pirâmide de base quadrangular e hexagonal, eu preciso entender que numa pirâmide ela tem uma apótema da base, apótema da pirâmide, altura da pirâmide. São essenciais para construir um triângulo retângulo e fazer o teorema de Pitágoras. Em uma pirâmide de base quadrangular, essa distância que parte do vértice até o centro, isso aqui é chamado de altura. Essa altura é a altura da pirâmide. Essa distância que parte do centro aqui da base, que representa um quadrado, até a borda do quadrado, isso aqui é chamado de apótema da base. E essa distância, que representa aqui a altura do triângulo da face, é chamada na pirâmide de apótema da pirâmide. O mesmo ocorre também em uma pirâmide de base hexagonal. Então temos aqui a fragmentação da pirâmide hexagonal. Então o que é que eu preciso entender na pirâmide hexagonal? É que a base é um hexágono e que também eu posso formar aqui 6 triângulos na lateral. Então se quero descobrir, por exemplo, a área da base, basta fazer a área do hexágono. Se quero descobrir a área lateral, olha, se um hexágono tem 6 lados, eu tenho consequentemente 6 triângulos. Além disso, com base na pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, então a área da base vai ser a área de um quadrado. Na lateral, eu tenho 4 triângulos por conta que a base só tem 4 lados. Então, eu posso descobrir aqui a área lateral, que é 4 vezes a área de um triângulo. E a área total, professor Tony? A área total vai ser a soma da área da base com a área lateral. E o volume, não esqueça, o volume do cone, da esfera e da pirâmide é sempre divisível por 3. Então temos aqui um resumo do que falei. As áreas da superfície de uma pirâmide, temos aqui a área da base, que é a área do polígono, que está lá na base, a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais, e a área total, que é a soma da área lateral com a área da base. Temos um resumo de todas as fórmulas das áreas e não esqueça que o volume é sempre divisível por 3. Em uma pirâmide eu posso fragmentá-la em 2 partes. Se você perceber, nesse sólido, eu posso fazer um corte transversal aqui, separando essa região dessa outra parte. Essa partezinha de cima ficou uma pirâmide menor e tenho a pirâmide maior. Eu posso fazer semelhança para calcular a área, volume, altura, distância, observando cada relaçãozinha aqui. A altura 1 é essa distância que vai do ponto até a base maior. A altura é a altura total da pirâmide maior. E essa distância é a altura da pirâmide menor. Temos aqui também um tetraedro. O que é um tetraedro? O tetraedro tem 4 faces no formato de um triângulo equilátero. Observe que a base aqui é um triângulo equilátero. Se quero descobrir, por exemplo, a área de uma face, eu vou utilizar a fórmula da área da face de um triângulo equilátero, que nesse caso é A² raiz de 3 sobre 4. A área total, eu tenho aqui 4 triângulos equiláteros. Vamos pensar comigo aqui. Área total, 4 vezes a área de um triângulo equilátero. A área total vai ser 4 vezes A² raiz de 3 sobre 4. Posso cortar e essa fórmula ficará resumida em A² raiz de 3. Tá? Então a área total para o tetraedro eu posso muito bem utilizar A² raiz de 3 ou 4 vezes a área de um triângulo equilátero. A altura para esse tetraedro vai ser A raiz de 6 sobre 3. E o volume, A³ raiz de 2 sobre 12. Temos aqui um octaedro. O octaedro ele tem 8 triângulos equiláteros. Então, se quero descobrir, por exemplo, a área desse octaedro, desse sólido aqui, o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar muito bem 8 vezes A² raiz de 3 sobre 4. Posso dividir. Dividindo vai ficar 2A² raiz de 3, que é justamente essa fórmula reduzida. Tá? Mas eu posso muito bem fazer uma relação de 8 triângulos equiláteros. A fórmula do volume vai ser A³ raiz de 2 sobre 3. E a diagonal
essa distância do ponto M ao ponto N, que vai ser A raiz de 2, a mesma fórmula da diagonal de um quadrado. Primeira questão. Seja uma pirâmide regular de base quadrada de 10 centímetros de lado e altura 12 centímetros, determine. Letra A, a medida do apótema da base. Letra B, a medida do apótema da pirâmide. Letra C, a área da base, área lateral, área total e o volume. Professor Tony, não sei o que é apótema. Vem comigo. O apótema é essa distância que parte do centro da base até a borda, no caso desse quadrado aqui. Se o quadrado ele tem 4 lados iguais, essa partezinha é a metade do lado do quadrado. Então, a metade do lado do quadrado vai ser representada aqui como sendo o apótema. Então, o apótema vai ser a metade do lado do quadrado. Se o lado mede 10, então vai ficar igual a 10 dividido por 2, que é 5 centímetros. Na letra B está pedindo para encontrar a medida do apótema da pirâmide. Se já tem o apótema da base, já tem uma altura, é só fazer Pitágoras para encontrar o apótema da pirâmide. Separei esse triângulo, coloquei ele aqui. 12 é a altura da pirâmide, 5 foi o resultado do apótema e quero encontrar o apótema da pirâmide. Vou fazer o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A apótema ao quadrado é igual a 144 mais 25. 144 mais 25 vai dar 169. E esse expoente transforma em raiz quadrada. Então, a apótema vai ser igual a 13 centímetros. Encontrei a apótema da pirâmide. Está aqui o resultado do apótema da pirâmide. Na letra C, pede para encontrar a área da base. Área da base. A base tem o formato de um quadrado. Então, vai ser L ao quadrado ou aresta ao quadrado. Então, a área da base vai ser 10 ao quadrado, que dá igual a 100. Não esquece a unidade, centímetros quadrados. Ainda assim, pede para calcular a área lateral. A área lateral, posso formar na lateral dessa pirâmide 4 triângulos isósceles. Nesse caso, vou fazer base vezes altura, dividir por 2. Então, a área lateral, 4 vezes a área de um triângulo. Vamos imaginar aqui. Na lateral, esse triângulo, retirando aqui essa face lateral, aqui eu tenho 10 como aresta e tenho essa altura. Essa altura aqui representa o apótema da pirâmide, que foi 13. Então, muito cuidado. Retirei bonitinho para ter noção do triângulo que eu estou utilizando. Então, a área lateral é igual a 4 vezes 10 vezes 13 dividido por 2, que é a área do triângulo. A área lateral é igual a 4 vezes 130 dividido por 2. Posso até dividir aqui, 4 por 2 vai dar 2 vezes 130, 260 centímetros quadrados. Encontrei a área da base, encontrei a área lateral, posso muito bem encontrar a área total, porque a área total é a junção da área lateral com a área da base. A área total vai ser igual à área da base mais a área lateral. A área total é igual à área da base, deu 100, mais a área lateral, 260. 100 mais 260 vai ser igual a 360 centímetros quadrados. E por último, só falta encontrar o volume. E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual. A área da base foi 100. 100 vezes a altura. Tem cuidado. A altura da pirâmide é esse ponto aqui do vértice até o centro, que representa 12. Vezes 12 dividido por 3. Posso dividir 12 por 3, vai dar 4. 4 vezes 100, 400 centímetros cúbicos. E aí finaliza a questão. Ok? Segunda questão. Em uma pirâmide regular de base quadrada, a aresta da base vale 12 centímetros e a aresta lateral vale 10 centímetros. Assinale a alternativa referente ao volume da pirâmide. Nessa questão 2, tem aqui a aresta da base mede 12. A aresta lateral
mede 10. E preciso da altura da pirâmide para encontrar o volume, porque a fórmula do volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então perceba que quando eu faço essa distância até essa borda, no caso esse vértice, isso aqui representa a metade da diagonal do quadrado. A fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Quero descobrir essa altura, porque assim posso fazer aqui, ó, teorema de Pitágoras com esse triângulo. Então, a metade da diagonal, o lado vale 12, raiz de 2. A metade vai ser 6 raiz de 2. Então, aqui vai ficar 6 raiz de 2 nessa diagonal. Agora, posso muito bem montar aqui um triângulo, retângulo, e fazer o teorema de Pitágoras. Lembrando que a hipotenusa, 10 ao quadrado, h ao quadrado, mais 6 raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 100. H ao quadrado é igual a 36 vezes 2, que vai dar 72. 100 é igual a h ao quadrado mais 72. Passou para o primeiro membro, vai negativo. H ao quadrado é igual a 100 menos 72, que vai ser igual a raiz de 28, já que se expõe e transforma em raiz. Só que vou fazer a decomposição do 28. 28 por 2, 14, por 2, 7. Por 7 dá 1. Isso dentro da raiz, posso cortar o índice, já que é igual ao expoente. Então vai cair fora esse 2 aqui. Então vai ficar 2 raiz de 7. H é igual a 2 raiz de 7. A questão está pedindo o volume. Então o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, a base tem o formato de um quadrado. Então vai ser base vezes a altura ou lado ao quadrado. O lado é 12. 12 ao quadrado vezes a altura que encontrei, que foi 2 raiz de 7, sobre 3. Volume é igual a 12 ao quadrado dá 144, vezes 2 raiz de 7 dividido por 3. 144 dividido por 3 dá 48. 48 vezes 2 raiz de 7 vai ser igual a 96 raiz de 7 centímetros cúbicos. Alternativa, letra A. Terceira questão. Na pirâmide hexagonal regular de vértice V, sabemos que a altura mede 8 centímetros e que o apótema da base, OM, mede 6 centímetros. Determine, letra A, o lado da base, letra B, a área da base, letra C, o apótema da base. A questão está informando que a altura mede 8. A altura mede 8, então a altura do vértice até o centro. O apótema da base, que é essa distância aqui, representa 6. Lembrando que no hexágono eu posso formar aqui um triângulo equilátero, como percebe aqui nesse modelo. Formei um triângulo equilátero e essa distância do centro até a borda representa o apótema. O apótema mede 6. Lembrando que essa distância aqui em relação ao triângulo equilátero, isso representa a altura do triângulo equilátero. Então, o apótema é igual à altura desse triângulo equilátero. Então, sempre que for a base hexagonal, o apótema será a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula, L raiz de 3 sobre 2. 6 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou fazer meios por extremos. Fazendo meios por extremos, vai ficar L raiz de 3 igual a 12. Se está multiplicando, posso passar dividindo. Então, L é igual a 12 sobre raiz de 3. Só que tem que racionalizar. Fazendo a racionalização, vou fazer a racionalização aqui. 12 sobre raiz de 3 multiplica por uma fração de mesmo denominador. 12 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 4 raiz de 3. A letra B pede para calcular a área da base. O formato da base da pirâmide hexagonal é um hexágono. A fórmula da área do hexágono, que no caso representa aqui a área da base, vou colocar aqui a área da base, vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área da base é igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 6 vezes o lado, já encontrei que foi 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área da base é igual
6 vezes, elevando aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16. Posso cortar, vezes 3, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual, posso até dividir aqui, 6 vezes 4 vezes 3, 12, vezes raiz de 3. 6 vezes 12, 72, raiz de 3 centímetros quadrados. Encontrei o valor da área da base, é o que está pedindo na letra B. Agora, para encontrar a apótema da pirâmide, vou voltar aqui para o desenho. A questão já informou a apótema da base, já informou a altura, então já posso muito bem encontrar aqui, ó, o apótema da pirâmide, que é essa partezinha, fazendo o teorema de Pitágoras. Vou fazer o desenho só para representar a visualização. Aqui 8, 6, vou chamar aqui de AP de apótema. A hipotenusa vai ser o apótema da pirâmide, igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Apótema ao quadrado é igual a 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, que somando isso aqui vai dar 100. Esse expoente transforma em raiz, então a apótema vai ser a raiz quadrada de 100, que é igual a 10 centímetros. E aí encerrou a questão. Valeu? Questão 4. Determina a medida da aresta lateral da pirâmide regular hexagonal abaixo, sabendo que a aresta da base mede 4 centímetros e a altura 8 centímetros. Observe que, nesse sólido, a questão informou que a aresta da base mede 4. Se a aresta da base mede 4, aqui vai ser 4. Então, isso aqui é um triângulo equilátero, aqui vai ser 4, aqui também vai ser 4. E informou a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é essa aqui dentro, ó, que vai do vértice até o centro, 8. E pede para encontrar a aresta lateral, que é justamente essa aqui, que posso formar esse triângulo. Se tem um triângulo retângulo, posso fazer Pitágoras. Então, só para ter noção, já montei aqui o triângulo, a hipotenusa vai ser a aresta lateral, igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A aresta lateral é igual a 64 mais 16 dá 80. Esse expoente transforma em raiz. A área lateral é igual a raiz de 80. Será necessário fazer a decomposição. 80 dividido por 2 dá 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. A aresta lateral vai ser igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 5. Cai fora, cortei o expoente com o índice, 2 vezes 2 vezes raiz de 5, isso é igual a aresta lateral, 4 raiz de 5 centímetros. Questão 5. Uma pirâmide regular hexagonal tem 8 centímetros de altura e a aresta da sua base mede 4 raiz de 3 centímetros. Calcule a área total. Observando que a altura da pirâmide tem 8, então aqui já sei que vai ser 8. A aresta da base, que é essa distância, 4 raiz de 3. Para encontrar a área total, será necessário encontrar a área da base e a área lateral. Só que para encontrar essa área lateral, preciso do apótema da pirâmide aqui, ó. Preciso do apótema da pirâmide. Então, a apótema da base vai ser a altura do triângulo equilátero, já que aqui é um hexágono. Então, formei um triângulo equilátero. O apótema da base vai ser essa altura do triângulo equilátero. Então, só relembrar a fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Substituindo no lugar do lado por 4 raiz de 3, então vai ficar A igual 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Dá para dividir 4 por 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 2 vezes 3, 6. O que eu encontrei aqui foi o apótema da base, tá? Apótema da base. Então, já encontrei o apótema da base, já tenho a altura, posso encontrar agora o apótema da pirâmide. Vou montar aqui o triângulo, retângulo, altura 8, o apótema que encontrei foi 6, e vou descobrir o apótema da pirâmide. Hipotenusa ao quadrado, vai ser o apótema da pirâmide, igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64
mais 36, isso aqui vai dar 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Achei o apótema da pirâmide, porque vai servir para encontrar a área lateral. Agora sim, vamos descobrir aqui a área da base. A área da base é um hexágono, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 6 vezes, qual foi o lado? 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 4 ao quadrado dá 16. Posso cortar essa raiz vezes raiz de 3 sobre 4. Posso dividir 16 com 4, vai dar 4. Então, vou multiplicar isso aqui tudo. A área da base, 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72, raiz de 3 centímetros quadrados. Falta encontrar a área lateral. A área lateral é igual a 6 vezes a área de um triângulo. E a fórmula de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área lateral é igual a 6 vezes a área de um triângulo. Vou tirar aqui a face triangular para que você perceba isso. Retirei uma face lateral, aqui eu tenho 4 raiz de 3 e a altura representa o apótema que eu encontrei, a apótema da pirâmide, que foi 10. Então vai ser 6 vezes a área de um triângulo, que é base, vezes a altura, dividido por 2. A área lateral é igual a 6 vezes, posso dividir já o 4 por 2, que dá 2, vezes 10, 20, raiz de 3. E multiplicando, isso vai ser igual a 120, raiz de 3, centímetros quadrados. Já tenho a área da base e já tenho a área lateral. A questão está pedindo a área total, eu vou fazer a soma. A área total é igual à área da base, que foi 72, raiz de 3, mais a área lateral, que foi 120 raiz de 3. Fazendo essa soma, vai ser igual a 192 raiz de 3 centímetros quadrados. E aqui finaliza. Valeu? Questão 6. Determina a área total de uma pirâmide regular, cuja altura é 15 centímetros e cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado. A questão está informando que a altura da pirâmide mede 15 e que a base do quadrado é 16. Então, se a base do quadrado é 16, essa metade aqui vai ser o apótema da base, que vale 8. Então, já tenho 15 como altura e já tenho 8. Para descobrir a área total, lembrando que a área total será necessário a área da base mais a área lateral. E para encontrar a área lateral, eu tenho que ter essa altura aqui, ó, que é o apótema da pirâmide. Então, montei um triângulo. Montei aqui um triângulo. A altura da pirâmide é 15. O apótema da base, 8. E quero descobrir o apótema da pirâmide. Vou fazer Pitágoras. AP ao quadrado é igual a 15 vezes 15, 225. Mais 8 ao quadrado, 64. AP ao quadrado é igual a 225 mais 64, que vai dar 289. E a raiz de 289 é igual a 17. Encontrei o apótema. Agora eu já posso encontrar a área da base. A área da base vai ser L ao quadrado, ou A ao quadrado de aresta, que é igual a 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256 centímetros quadrados. A área lateral é igual a 4 vezes a área de um triângulo. A área lateral é igual a 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Eu desenho aqui o triângulo só para ter noção. A base é 16, a altura, lembrando que é o apótema, que foi 17. Então vai ser 4 vezes 16 vezes 17 dividido por 2. A área lateral é igual a 4 vezes, posso muito bem dividir aqui 16 por 2, que vai dar 8 vezes 17. Multiplicando isso aqui tudo, é igual a 544 centímetros quadrados. Já tenho a área da base e já tenho a área lateral. Ele pede a área total, então vou fazer a soma dos dois. A área total é igual a 256
mais 544. Somando, vai ser igual a 800 centímetros quadrados.